E aí, pessoal, quem quer privatizar a Petrobras? Quem quer que ela seja vendida, tirada das mãos do Estado, fatiada e entregue para o mercado? De acordo com a pesquisa aqui do Poder Data, pessoal do site Poder 360, apenas 27% da população brasileira quer isso aí. Parece uma notícia ruim? Mas não é, isso aqui é um número bastante grande em se tratando do Brasil, em se tratando da Petrobras, inclusive, principalmente se nós olharmos que o número daqueles que defendem de forma efusiva, de forma clara, que o Estado continue sendo dono da Petrobras, é de 57%, praticamente metade da população, um pouco mais, né? Ou seja, a defesa intransigente da permanência da Petrobras nas mãos do Estado está cada vez menor. E mais do que isso, quando você abre o escopo das empresas estatais, não foca apenas na Petrobras, que levanta uma série de paixões, e nós sabemos bem disso, né? Quando você aumenta o cenário, nós vemos que o número dos que apoiam algum tipo de privatização já é maior no Brasil do que aqueles que são contra qualquer tipo de privatização. Realmente, ventos de mudança. As coisas estão ficando diferentes aqui no Brasil, né? Então vamos conversar sobre esse tema aqui, analisar esses números, né? Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Essa pesquisa aqui foi realizada dos dias 27 a 29 de janeiro, então eu acho que foi feita junto ali com aquela pesquisa sobre a aprovação do Lula e tudo mais, né? Então, fizeram uma conferência aqui a respeito do desejo das pessoas de privatizar as empresas ou não, de mantê-las junto ao Estado, né? E a verdade é que há um ano atrás, um pouco mais de um ano, foi feita uma pesquisa semelhante e esses 27% aqui que queriam a privatização da Petrobras eram 24%. Então, esse patamar aumentou aí e é uma coisa impressionante. É claro, estamos falando aí da Petrobras, a maior estatal do Brasil, aquela que desperta paixões e que é lucrativa, dá lucro para o Estado, a não ser quando o PT está dilapidando ela, mas de forma geral dá muito dinheiro para os cofres públicos. Então, sim, é uma coisa um pouco, assim, complicada você tocar nesse assunto. Talvez vai ser a última estatal a ser vendida pelo Estado brasileiro, se isso acontecer ainda, né? Então, o que acontece aqui de acordo com a percepção das pessoas, né? Veja só que houve uma queda constante aqui durante o governo Bolsonaro. Essa linha de cima aqui, azul, são as pessoas, né, que querem a manutenção da Petrobras nas mãos do Estado, que o Estado continue sendo dono dela. Veja que provavelmente esse número era muito maior lá atrás. Houve uma mudança de rumos aqui durante o governo Bolsonaro, né? Chegou-se ao menor patamar aqui de 50%, ou seja, metade da população queria a Petrobras continuando nas mãos do Estado. Isso aqui subiu bastante em decorrência aqui, principalmente da chegada do Lula ao poder, aquela política de manipulação de preços para deixar a gasolina mais barata e tudo mais, algo que não tem futuro, é claro, né? Então, de lá para cá, houve uma pequena queda, com certeza, aqui, né? E você pode ver aqui em laranja a linha daqueles que acham que o governo deve vender a Petrobras, e essa linha, claro, foi muito maior já no passado também, de forma concomitante com o Vale, que é a parte mais profunda dessa linha azul, né? Só que 16% das pessoas hoje não sabe se o governo deve vender ou não a Petrobras. Então, não é como se o apoio à venda fosse tão pequeno assim, 27%. Porque, na verdade, se a gente considerar que muitas pessoas aqui podem ser, entre aspas, catequizadas a respeito das benesses, né, dos benefícios para a sociedade de forma geral e até para o Estado de vender estatais, então as pessoas podem mudar a sua opinião ou passar a ter uma opinião formada, né, a respeito desse tema aqui. É legal ver a questão da estratificação da privatização da Petrobras. Eu gosto dessa questão de estratificar uma pesquisa porque a gente pode comparar o todo com as partes e descobrir alguns problemas ali, algumas situações realmente que são mais problemáticas. Senti falta aqui, de fato, de termos aquela estratificação por sexo. Acho legal comparar a opinião do homem e da mulher, né? Mas, de maneira geral, a gente pode ver aqui o grande problema que eu já citei em outro vídeo, que o Sudeste é uma tragédia do ponto de vista de adoração ao governo Lula e às suas políticas de Estado grande, uma coisa impressionante, né? Veja aqui
que os maiores apoios à manutenção da Petrobras nas mãos do Estado estão no Nordeste, é claro, 63%, já se espera esse número aqui, mas no Sudeste, 59%. Isso aqui é um patamar acima da média nacional, né? Sendo que apenas no sul do país, menos da metade da população quer a manutenção da Petrobras nas mãos do Estado, né? Agora veja, interessante isso aqui, que o patamar de pessoas que acreditam que sim, a Petrobras deve ser vendida é grande aqui no Sudeste, né? Tem muita gente com opinião formada. Lá no Norte também isso aqui acontece, né? E olha que interessante também, né? Conforme a renda vai aumentando, mais gente percebe o quão problemáticas são as estatais e defendem a sua venda aí, né? Isso aqui é importante também, né? Isso aqui é a venda de Petrobras versus aprovação ao governo Lula, né? Então, aqui nós temos a fatia das pessoas que aprovam o governo Lula, aqui a fatia das pessoas que desaprovam o governo Lula. E das pessoas que desaprovam o governo Lula, você pode ver aqui que o índice daquelas que acham que o Estado deve se desfazer da Petrobras é muito grande, né? 46%, maior do que aqueles que consideram que a Petrobras deve continuar tendo o dono aqui como o Estado. E o pessoal que apoia o Lula, pelo contrário, o índice é muito maior aqui para o governo continuar mantendo o controle da Petrobras. Olha que coisa, né? O governo Lula fazendo o que sabe fazer de melhor com empresas estatais, é isso que esse pessoal quer, né? Fica aqui uma lição para o Bolsonaro, né? Se um dia ele voltar ao poder, ele deveria olhar para esse tipo de número e ver como o pessoal que apoia ele também apoia privatizações. Isso aqui é um número importante, é um dado importante. Por que não privatizar? O eleitorado dele quer isso, né? Mas são números aqui da Petrobras, é um caso à parte, é um caso diferente, uma empresa muito grande, tida como orgulho nacional, uma empresa altamente lucrativa, enfim, tem vários motivos para o Estado querer manter essa empresa. Só que, analisando o escopo como um todo aqui, o espectro a respeito das empresas estatais, a coisa é diferente, né? Nós vemos aqui, então, como foi dividida essa pergunta aqui. Na sua opinião, é melhor que o governo continue sendo o dono ou que o governo venda as estatais, em parte ou todas, né? Então, comparando os números, você pode ver aqui em cima, então, 46% dos entrevistados consideram que o governo deve continuar sendo dono de tudo, de todas as estatais. Só que tem 27% das pessoas que acreditam que o governo deve vender parte e 20% que acreditam que o governo deve vender tudo, né? Olha que coisa impressionante. Ou seja, uma em cada 5 pessoas que foram entrevistadas, brasileiros, povo brasileiro, 20% do povo brasileiro afirma que o Estado deve se desfazer de todas as estatais. Fala sério, você esperava ver esse número aqui no Brasil? Eu acho impressionante, no bom sentido, é claro. E se a gente somar esses dois patamares, então, nós vamos entender, perceber que 47% dos brasileiros querem redução do Estado de alguma forma, ainda que pequena, ainda que não total, né? Mas é um número impressionante, com certeza, e que representa algo muito positivo para o Brasil de forma geral. Não voltamos aos patamares aqui dessa meiuca, né, de 2021, minha mão não chega até ali, né? Mas estamos com um patamar muito bom, com certeza, de expectativa de venda de estatais, principalmente se a gente olhar esse gráfico laranja mais escuro aqui, né, que de vender todas. Veja que estamos no maior patamar histórico, empatados com o comecinho aqui de 2022, mas o maior patamar histórico. Mais gente tem essa consciência de fato aí que o governo deve vender estatais. Novamente, isso aqui se aplica àquela questão da aprovação do governo Lula, né? Entre o pessoal que desaprova o governo do Lula, maior parte, que é 2/3 dos consultados aqui, acreditam que o governo o Estado, de forma geral, deve se desfazer pelo menos de uma parte das estatais, né? Então, é muita gente. 2/3, né? Entre cada 3 pessoas, 2 pessoas que hoje desaprovam o governo do Lula, que são possíveis, prováveis eleitores de um Bolsonaro ou de alguém da direita, essas pessoas querem que o Estado diminua de tamanho de alguma forma, sendo que aqui 1/3, né? Ou seja, 1 em cada 3 pessoas que desaprovam o governo Lula, digamos, 1 entre cada 3 eleitores do Bolsonaro, acredita que o Estado deveria vender
todas as estatais. Olha que coisa impressionante, né? E aqui no caso do Lula é exatamente o inverso aqui, praticamente 2/3 da população que aprova o governo Lula quer que o governo continue sendo dono de tudo também. Então veja que é claramente uma diferença de espectro ideológico, de espectro político, sem dúvidas, né? Sendo que, olha só que coisa impressionante, no norte do país temos a maior quantidade das pessoas que querem que todas as estatais sejam vendidas, né? Coisa impressionante, o norte está me surpreendendo nesse caso aqui. No sudeste também o percentual é bastante grande, bastante considerável, né? Nesse sentido aqui, o pessoal do sul é um pouco mais conservador, digamos assim, no papel do estado, né? Sendo que no nordeste, como a gente já poderia prever, né? Tá aqui em cima, 56% das pessoas acreditam, entrevistadas, é claro, que o estado deveria manter a totalidade das suas estatais. Em matéria aqui de renda familiar, conforme a renda vai aumentando, o apoio à manutenção de todas as atuais estatais vai caindo também, né? Então, é um cenário que para mim é positivo. É difícil essas coisas entrarem na cabeça do povo brasileiro. Você acredita nisso, eu também, mas o povão, de forma geral, não tem essa percepção a respeito de estatais, né? Eles acham que, não, o que falta mesmo é um governo eficiente para tomar conta das empresas estatais, quando, na verdade, não, tem que vender tudo mesmo, tem que acabar com essa história, tem que acabar com essa história de Estado, no fim das contas. Mas vê-se aqui algum grau de esperança, né? Realmente as pessoas estão começando, pelo menos, a aceitar que uma parte aqui das estatais deve ser vendida, o Estado deve diminuir um pouco de tamanho, pelo menos. Isso é muito bom, mostra uma mudança de mentalidade, né? E aponta também o caminho para a direita política caso chegue ao poder. O eleitor de direita quer que o Estado diminua de tamanho, quer privatização. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.